Você já sentiu que o relógio do mundo corre em uma velocidade e o seu parece estar parado? É uma sensação estranha. Você olha ao redor e vê pessoas conquistando coisas, amigos comprando casas, parentes progredindo na carreira. E você continua ali, no mesmo lugar, fazendo as mesmas orações. Nessas horas, a gente começa a se perguntar se Deus realmente está ouvindo. A gente se ajoelha, chora, pede um sinal e o que recebe de volta é apenas o silêncio. Um silêncio que incomoda, que aperta o peito e que, às vezes, faz a gente querer desistir de tudo. Parece que estamos falando com uma parede de concreto que não devolve nenhum eco. Mas eu quero te dizer uma coisa importante logo de cara. O atraso de Deus não é um erro de percurso. Na verdade, esse tempo de espera é um plano perfeito que a nossa mente limitada ainda não consegue entender. A gente tem o hábito de achar que, se algo não aconteceu agora, é porque não vai acontecer nunca. Só que a espera é a chave que abre a porta para o extraordinário. Sem o tempo de preparação, a gente não teria estrutura para aguentar a bênção quando ela finalmente chegasse. Pense no silêncio divino como se fosse uma sinfonia. Imagine um grande maestro regendo uma orquestra lotada. A música está intensa, os violinos estão rápidos, o som preenche todo o ambiente. De repente, o maestro levanta as mãos e tudo para. Fica um silêncio absoluto no teatro. Quem não entende nada de música pode achar que a apresentação acabou ou que o maestro se perdeu. Mas quem conhece a obra sabe que aquela pausa é necessária. Ela serve para criar um suspense, para dar peso emocional e preparar o público para o clímax, para aquela nota final que vai fazer todo mundo chorar. Deus é esse maestro. Se a sua vida está em silêncio agora, não é porque a música parou. É porque Ele está preparando o momento da grande virada. Outra forma de entender isso é olhar para o trabalho de um escultor. Imagine que você é um bloco de pedra bruta e Deus é o artista. O escultor usa ferramentas que a gente não vê de longe, mas que fazem um efeito enorme. Ele bate com o martelo e o cinzel, tira lascas, lixa as partes ásperas. Muitas vezes, o escultor para de bater e fica apenas olhando para a pedra. Nesse momento, a pedra não sente o impacto da ferramenta, mas o artista está trabalhando na mente, planejando o próximo corte. O silêncio de Deus é esse momento de observação e refinamento. Ele está usando ferramentas invisíveis para fortalecer a sua paciência e moldar o seu caráter. Ele está tirando o que sobra para que a sua melhor versão apareça. Muitas vezes a gente pede uma coisa e Deus nos dá outra, ou simplesmente diz para esperar. Isso acontece porque existe uma diferença enorme entre o que a gente quer e o que a gente realmente precisa. Se uma criança pede uma faca afiada para brincar, o pai diz não por amor, mesmo que a criança chore e ache que o pai é ruim. O silêncio e a espera são proteções. No livro do profeta Abacuque, há uma passagem que diz que a visão ainda é para um tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falha. Mesmo que pareça demorar, a orientação é clara. Espere por ela, porque certamente virá e não tardará. Essa promessa é o combustível para quem está cansado. E o silêncio não é ausência de Deus. É a resposta mais profunda que Ele pode nos dar agora. É um convite para a gente parar de olhar apenas para as mãos dele, querendo presentes, e começar a só olhar para o rosto dele, buscando intimidade. É no silêncio que a gente aprende a confiar de verdade, sem precisar de provas visíveis a cada segundo. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e nos conte nos comentários de onde você está assistindo. Essa jornada pela confiança e pelo tempo de Deus está apenas começando. E o que vem a seguir vai mostrar como grandes nomes do passado enfrentaram esse mesmo vazio
antes de verem o milagre acontecer diante de seus olhos. Para entender como esse tempo de espera funciona na prática, a gente precisa olhar para a história de Abraão. Imagine a situação desse homem. Aí Deus chega para ele e faz uma promessa grandiosa. Você será pai de uma multidão. Sua descendência será como as estrelas do céu. Na hora, a gente fica empolgado. O coração bate forte. Mas os dias viram meses, os meses viram anos, e nada acontece. Abraão olha para o próprio corpo e vê os sinais da idade. Ele olha para Sara, sua esposa, e vê que o tempo biológico dela também já passou. O relógio de Deus parecia ter quebrado, enquanto o relógio da natureza continuava girando sem parar. Esse é o momento onde a nossa fé é testada no fogo. É fácil acreditar quando a promessa é nova. O difícil é manter a chama acesa quando você já está com os cabelos brancos e o berço continua vazio. Abraão viveu esse conflito entre o que Deus disse e o que os olhos dele mostravam. E é exatamente aqui que a gente costuma cometer o maior erro de todos: a tentativa de ajudar Deus. Sabe quando você sente que as coisas estão demorando demais e resolve dar um jeitinho? Foi o que aconteceu com eles. Sara, angustiada com a demora, sugeriu que Abraão tivesse um filho com a serva deles, Agar. Eles pensaram: talvez seja assim que Deus vai agir. Talvez ele precise de um empurrãozinho nosso. E assim nasceu Ismael. Naquele momento, eles acharam que tinham resolvido o problema. Mas o que eles criaram, na verdade, foi uma complicação enorme que gerou dor, conflitos familiares e lágrimas que durariam por gerações. Ismael representava a pressa humana, mas Ismael não era o milagre que Deus tinha prometido. Deus não trabalha com atalhos. Ele não precisa de planos alternativos, ou de uma mãozinha baseada na nossa impaciência. O tempo determinado por Deus não é negociável, porque Ele não está focado apenas em te dar o que você pediu, mas em como você vai receber isso. Isso nos leva a um ponto central: o propósito no atraso. Por que Deus deixa a gente esperando até o último segundo? Até quando parece que não há mais saída humana? A resposta está na moldagem do nosso caráter. Imagine um oleiro trabalhando com o barro. Ele coloca a massa na roda, usa as mãos para dar forma, mas o processo não acaba ali. Depois que o vaso está pronto, ele não pode ser usado imediatamente. Ele precisa passar por um tempo de secagem. Se o oleiro colocar o vaso no fogo enquanto ele ainda está úmido, o vaso vai rachar e quebrar. Ele precisa ficar ali, parado, num canto da oficina, apenas esperando. Para quem olha de fora, parece que o vaso foi esquecido. E parece que o oleiro desistiu dele e foi fazer outra coisa. Mas, na verdade, aquele tempo de descanso na sombra é o que garante que o vaso tenha resistência e durabilidade. A espera é o seu tempo de secagem. Deus está permitindo esse intervalo para que o seu orgulho seja removido, para que a sua ansiedade seja controlada e para que você entenda que o controle nunca esteve nas suas mãos. Como diz o texto de Tiago, a paciência precisa completar a sua obra perfeita, para que você seja maduro e íntegro, sem que lhe falte nada. Na oficina divina, o atraso é uma ferramenta de preparação. Se a promessa chegasse no seu tempo, você talvez a destruísse por falta de maturidade. Deus está forjando em você uma estrutura capaz de suportar o peso da bênção. Abraão precisou esperar 25 anos para ver o nascimento de Isaque. Durante esse tempo, ele não estava apenas esperando um filho, ele estava sendo transformado no pai da fé. O processo de espera foi o que deu a ele a autoridade que ele tem hoje na história. Por isso, não olhe para a sua espera como um tempo perdido ou como um esquecimento de Deus. Cada dia de silêncio é uma camada a mais de resistência que está sendo adicionada à sua alma.
Deus está limpando a área, removendo o que é passageiro, para construir algo que seja eterno. E o que Ele está preparando para você é muito maior do que o atalho que você tentou pegar. Se a promessa ainda não se cumpriu, é porque o vaso ainda está secando na oficina do Mestre. Pense na história de José. Imagine o que passou pela cabeça desse jovem quando se viu no fundo de uma cisterna escura, traído pelos próprios irmãos. Ele tinha recebido sonhos de grandeza, mas a realidade foi o oposto: escravidão e o silêncio de uma cela fria no Egito. Foram anos de uma espera que parecia não ter fim, onde a esperança era testada todos os dias. Cada manhã na prisão era um desafio para sua fé. Muita gente teria desistido, mas aquele cárcere era, na verdade, a sala de aula mais importante da vida de José. Se ele tivesse subido ao trono no dia seguinte ao sonho, seria um jovem imaturo e talvez vingativo. O atraso o forçou a aprender lições que o palácio nunca ensinaria. José aprendeu sobre paciência, sobre como servir com excelência, mesmo na dor, e principalmente sobre o poder do perdão. Ele precisou ser esquecido pelos homens para ser trabalhado por Deus no segredo daquela oficina de sofrimento. Quando o faraó finalmente o chamou, não encontrou um menino mimado, mas um homem com sabedoria para salvar nações da fome. O tempo de espera transformou a ferida da traição em autoridade governamental. O atraso não foi um erro de Deus, foi o processo necessário para que José não fosse esmagado pelo peso da glória que o esperava. Da mesma forma, temos a história de Ana. Ela vivia a angústia de uma promessa que não chegava, o desejo de ser mãe enquanto seu ventre permanecia fechado. Para piorar sua dor, ela convivia diariamente com Penina, que a humilhava e provocava constantemente por causa de sua infertilidade. Ana chorava tanto que nem conseguia comer, sentindo um vazio que parecia engolir seus sonhos. Mas as lágrimas de Ana não eram desperdício de tempo. Elas estavam preparando o solo do seu coração para um milagre sem precedentes. Muitas vezes, a dor da espera nos empurra para uma intimidade com o Criador, que o conforto jamais permitiria. No templo de Siló, Ana fez uma oração de entrega absoluta e silenciosa. Ela orou com tanta intensidade que apenas seus lábios se moviam, derramando sua alma aflita diante de Deus. Ela prometeu que, se recebesse o filho, o devolveria para o serviço do Senhor. Naquele altar, Ana foi curada por dentro antes mesmo de ver o milagre físico. Ela saiu dali com paz no olhar, pois entendeu que a resposta estava nas mãos de quem a amava acima de todas as coisas. O nascimento de Samuel provou que a persistência com fé produz frutos eternos. Samuel se tornou um dos maiores profetas de Israel, mudando o rumo da história de seu povo. Se Deus tivesse atendido Ana no primeiro ano, talvez ele fosse apenas uma criança comum cuidando de rebanhos. A espera gerou um propósito gigante que abençoou gerações. Isso nos ensina que Deus está interessado em quem você se torna durante a jornada, não apenas no destino final. Ele usa o silêncio, as críticas externas e as dificuldades como ferramentas de ajuste. As sementes que você planta hoje, em meio ao choro, estão germinando onde ninguém vê, ganhando raízes sólidas. O milagre extraordinário é sempre precedido por um tempo de maturação que nos obriga a crescer espiritualmente. Se você se sente em um deserto hoje, entenda que o seu tempo de celebrar está sendo guardado com cuidado. Não tente apressar o que o Criador prepara com tanto carinho. A oficina do sofrimento é onde os grandes testemunhos ganham forma e força. O tempo de Deus é infalível. E ele chega quando você está pronto para carregar a bênção sem que ela se torne um ídolo, ou maior do que sua fé. Descanse na certeza de que o Maestro sabe o momento certo de encerrar o silêncio
e começar a sinfonia vitoriosa. Seu milagre será muito mais grandioso do que tudo o que você planejou. A espera está perto do fim, e o que Deus vai entregar fará cada segundo de silêncio valer muito a pena.